É brutal a diferença entre o aprender e o aprender a aprender. Fala, nação estrategista! Vitor Ribeiro aqui com seu vídeo e sacada diária para preparação para concurso. E hoje eu vou te falar de um dos meus mentores e uma sacada que, se você implementá-la, em média pode duplicar, talvez até triplicar a efetividade de uma sessão de estudo sua. Vários de nós adoramos alguns professores, eu tive alguns que foram marcantes, alguns gênios, pessoas que eu escrevi, pessoas que eu li. Teve um com quem eu tive aula que eu disse, esse cara marcou. Eu assisti apenas 3 aulas com ele, é um professor de direito tributário, mega famoso, possivelmente você já ouviu falar, o professor Eduardo Sabag. E ele, o mais incrível dele não foi o que ele explicou, o conteúdo que ele explicou. Na verdade, eu fiz apenas uma prova que caiu tributário em si. Em determinado dia, ele estava contando uma matéria lá de direito tributário e ele apresentou pra gente a figura marcante, que se você conhece o Sabag, possivelmente você já ouviu falar, que foi o menininho. E o menininho é o garoto, o rapaz, e ele contou toda a história do direito tributário usando o menininho. O menininho pegou o Velotrol e foi pro banco com as guias para pagar. E faz sentido isso? E o mais legal, a sala riu, foi divertido. Estudar pode ser divertido quando você sabe, mas o que foi diferente, a turma aprendeu aquele conteúdo. Naquele momento, eu tive uma sacada, eu aprendi a aprender aquele conteúdo. E desde então, eu nunca mais estudei para direito tributário. Desde então, eu nunca mais tive que fazer estudo para direito constitucional, para direito administrativo. Desde então, nunca mais eu precisei estudar. Tudo que eu precisava fazer era sentar para assistir e ler As Aventuras do Menininho. O menininho foi para a prisão. Foi preso injustamente, então ele vai fazer o quê? Ele pediu habeas corpus, papel higiênico, seu juiz me solte. Eu já sei habeas corpus. Menininho tinha direito líquido e certo, a autoridade não deixou. Menininho não pode. Menininho procurou advogado, entrou mandado de segurança. E todo o conteúdo, lógico que o menininho não é a coisa-chave aqui, mas nós não aprendemos bem teoria, nós aprendemos bem histórias. E quando você transfere o conteúdo daquela teoria em uma história, meu irmão, isso mexe com a sua memória, isso trabalha com você. E você aí, que tá aí sentadinho, que tá me assistindo, e se você lembrar lá quando você tinha 2 aninhos, 3 aninhos, talvez papai, mamãe, ou vovô, ou vovó, alguém contava uma história para você e até hoje você se lembra dessa história. Eu não sei qual foi a mais marcante, mas nós lembramos de história. E se você se lembra da história e cria uma história baseada na teoria que você já aprendeu, você consegue deduzir aquela teoria de volta, você consegue usar aquilo como referência mnemônica para resolver questões, você consegue armazenar muito mais rápido, você consegue revisar e recapitular os pontos-chave, todo elemento. Quem será o seu menininho? Quem será o seu personagem ou os seus personagens que você vai utilizar para interpretar e estudar cada uma das matérias? Quem sabe você vai usar para as aventuras do Steve Jobs, para as matérias de administração. Quem sabe você vai usar o Charlie Chaplin para aprender organizações e métodos. Quem sabe você vai usar um Power Ranger, um X-Men, alguém que vai vivenciar na prática aquilo que é falado na teoria, porque desse jeito você aprende. Desse jeito você... Até me emocionei. Desse jeito você aprende. Desse jeito você lembra. Desse jeito estudar é uma diversão. Arrocha nos estudos, arrocha nas histórias. Nos vemos no topo e nos vemos amanhã aqui no Estratégia de Aprovação. Até lá!